Galerinha, abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, se você trouxe Bíblia de papel, mais bonito ainda. Se não, ligue a ela. Vamos lá. Em João 1:29. Vamos lá, João, capítulo 1, 29, versículo. Esse texto ele fala sobre o momento do batismo de Jesus Cristo. E essa palavra reflete totalmente com aquilo que a gente tem vivido nesse dia, nesse clima de Páscoa, do que está vivendo. A gente pode saber que no ano que vem a gente pode fazer um alto de Páscoa, né? Usar vocês aqui tudo pra gente fazer um alto de Páscoa. Seria legal, não seria? Botar todo mundo aqui com roupa de lençol, que louco, né? Nada a ver. Deus o livre. Sai fora, né? Coloca aquelas coisas assim, pega a fronha, coloca na cabeça e vem entrando. Modo louco. Eu já fiz muito dessa, cara. Quem é da old school aqui sabe como é que era. No nível. Vamos lá, então. João 1:29. Versículozinho rápido, simples e objetivo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, esse contexto aqui, como eu estava falando aqui nesse versículo, fala sobre o batismo de Jesus Cristo. Antes de iniciar o ministério dele, antes de ele começar a fazer tudo aquilo que ele fez, Jesus ele veio para cumprir a lei. E ele veio se batizar. O batismo ele fala sobre arrependimento de pecados. Né? Mas, poxa, Jesus não tem pecado. Como ele vai se batizar? É porque Jesus ele veio para cumprir aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a palavra de Deus já fala. Existia essa lei sobre esse momento, não é uma lei, existia, né, sobre esse momento, sobre o batismo, de você reconhecer o arrependimento daquilo. E isso marca o ministério de Jesus Cristo, o início da sua caminhada, né, dos seus 3 anos e pouquinho de ministério. E quando ele vai se batizar, João Batista, ele tem todo aquele diálogo, poxa, eu não sou nem digno de desatar suas sandálias, né? O que está fazendo? Fica aquele diálogo todo, vai, não vai, vai, não quem, vem ali, e Jesus fala que precisa. Só que antes disso tudo, quando Jesus se aproxima, ele vê de longe, e ele já aponta com a profecia, que é sobre que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Gente, esse significado, como eu falei, tudo que é primícia, tudo que é primeiro, quando você vai estudar na Bíblia algo que fala sobre a primazia disso, é algo muito importante. E esse momento é muito importante porque ele fala antes da caminhada de Cristo, João já está profetizando sobre o propósito de Jesus Cristo aqui na terra, que é ser o Cordeiro, aquele que limpa os nossos pecados, aquele que veio para morrer por nós. Mas quando ele fala sobre essa importância do Cordeiro, para a gente, parece que é só uma figurinha linda, bonita, um cordeirinho. Uau, mas naquela época, quando se falava sobre o Cordeiro, sobre aquilo, eles viviam toda essa época do quê? Sacrificar um cordeiro, ter que fazer o perdão dos seus pecados através do sangue derramado. E quando João fala sobre Jesus, uma pessoa que vem para tirar o pecado do mundo e ser esse cordeiro, ele está falando sobre esse momento que a gente está vivendo hoje, celebrando, sobre a Páscoa. Por que a Páscoa? Por que a gente celebra? O que é a Páscoa, né? Época que alguém sabe o que é Páscoa? Sabe ou não sabe? Não sabe, né? Vocês estão tudo aqui olhando para mim, acho que vocês não sabem nada, né? Então vamos lá, brincadeira, gente, então vamos lá. Eu sei que vocês sabem. Gente, a Páscoa é para a gente ganhar o vinho de chocolate e comemorar pelo coelhinho, correto? Ah, mentira. Para, gente. Não fala que não pode ser isso. Não, é só para comer chocolate. A Páscoa é para isso, esse é o único momento. Gente, a gente pode comer chocolate na Páscoa? Sim ou não? É pecado comer chocolate? Cara, se a gente pode comer, não é bom demais? Agora, o que é errado? O que é errado, né? Aquele negócio assim, comer demais. Né? É errado comer de gula, né? Da espinha, engorda. Isso é errado, o chocolate engorda, comer e engordar, né? Isso é errado. Gente, nós não temos nada contra a Páscoa, a celebração do que a gente faz hoje. Né? O que a gente tem é você entender que o princípio disso tudo se reflete em Jesus Cristo. A origem da Páscoa, ela tem muito bem antes, lá na história do povo de Israel. Né? Quando o povo de Israel ele foi escravizado no Egito, ele ficou lá nos seus 430 anos escravizado, esperando um Salvador e um Messias, né? Até vir a figura de Moisés. Moisés e Jesus Cristo, eles representam uma figura de libertação e salvação para o povo. São pessoas semelhantes no propósito que eles veem. Eu já falei isso em outras pregações, né? Quando a gente falou sobre o selo, que Jesus Cristo e Moisés, eles vieram sem o selo da sua promessa, porque estava sendo guardado por Deus, porque eles tinham um propósito de libertar o povo de Deus. Moisés da maneira
como o povo esperava, e Jesus Cristo da maneira por uma libertação maior do que física, mas sim espiritual, uma verdadeira libertação, uma libertação para as nossas vidas que nos alcançou como mundo. Então, quando a gente celebra a Páscoa, passa por dois momentos muito importantes na palavra de Deus. Como eu falei, Jesus Cristo, que a gente conhece, a gente conta a historinha, e sobre a libertação do povo, né? Quando o povo ele é liberto, ele tem essa... aqui, no Velho Testamento, em Êxodo, no capítulo 12, né, ele conta a história da Páscoa, que é o momento que ele liberta. Então, todo mundo já assistiu aquela historinha de Moisés, viu que ele teve aquelas 10 pragas do Egito, né, que vai, manda tudo, e a última é quando mata os primogênitos. E nessa última é o fechamento, e é onde começa a celebração da Páscoa, aonde eles começam a celebrar esse momento. Então, se a gente abrir rapidinho, se você é rápido, não precisa, não, você só anota. Êxodo 12, vai do versículo 1 até o 20, né, ele fala aqui, ó, o Senhor disse a Moisés e a Arão do Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e um para cada casa. Então aqui vem a figura do cabrito e do cordeiro, onde eles tinham que separar para esse momento. E o que eles fizeram nesse momento? A gente vai decorrer a história aqui, mais para frente, e esse momento eles tinham que sacrificar para proteger a sua família, proteger o seu filho, o primogênito. Porque o que aconteceria? Ia vir a praga que mataria todo o primogênito do Egito. E ele só não mataria quem tivesse essa marca do sangue. Ou seja, teria que pegar um cordeiro, um cabrito, né, bem conservado, sem mácula, bonitinho, sacrificar e pegar o sangue dele e passar pela porta. O pessoal ali, ó. Passar na porta ali, bem na entrada, para que quando o anjo da morte passasse, ali não entrasse e não matasse ele. Então nós temos um cordeiro, a figura de um cordeiro que representa muito nesse momento, que é o sacrifício. O sacrifício, um sangue derramado. O perdão dos pecados só viriam através de um sangue de uma pessoa imaculada e perfeita. No caso, Jesus, antes disso, um cabrito. Né, um cordeiro que teria que ser sacrificado para a remissão dos pecados. Então, quando Moisés ele instrui o povo para esse momento, ele fazer esse sacrifício e a libertação, esse cordeiro estava representando algo muito maior para nossas vidas, né? Estava refletindo a imagem de Jesus Cristo. Nós temos que entender uma coisa: o Velho Testamento ele não existe só para contar a historinha e está lá bonitinho. O Velho Testamento e o Novo Testamento eles se complementam. Um complementa o outro. Por isso, quando a gente fala, quando Jesus foi se batizar, mesmo não tendo pecado, ele veio para cumprir aquilo que precisava ser feito. Ele precisava arrepender dos seus pecados, mesmo não tendo, mostrando perante a sociedade, perante o povo, que ele estava fazendo um ato, mesmo que simbólico, de começar o seu ministério através de um batismo. E aqui também é a mesma coisa. Quando o cordeiro é derramado, se separa um cordeiro no Antigo Egito, para isso, uma remissão de pecados e para guardar o primogênito, para guardar a casa deles. E assim se reflete na figura de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele é o nosso cordeiro. Assim como diz em João capítulo 1. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através daquilo que eles foram sacrificados na Páscoa, naquele momento que significa passagem, né? A Páscoa representa a passagem, que é a saída do povo, para que pudesse ter a liberdade. Jesus ele também veio e morreu como um cordeiro, para que nós também tivéssemos acesso e a passagem da vida de morte para uma vida gloriosa em Deus, para uma vida de vida, né, podemos dizer assim, uma vida em Cristo Jesus. E nisso ele se reflete e trabalha toda essa linha. Então Jesus ele sempre pegava e comemorava a sua Páscoa com os discípulos. E por que Jesus ele morreu bem nesse período? Foi à toa que Jesus morreu na Páscoa dos judeus? Não. Jesus ele morreu porque ele tinha esse propósito de libertar o povo da morte para a sua vida. Então a morte de Jesus não foi escolhida à toa nesse momento para que ele só simplesmente tivesse comido, aproveitar o povo e depois vazar e ir para o céu. Ele representava esse cordeiro, tinha algo muito mais profundo em tudo aquilo que ele fazia. E se a gente for continuar lendo, né, na história, eu achei interessante porque eu fui pesquisar um pouco por que a Páscoa ela muda de data, né? Eu fiquei entendendo assim, nossa, a Páscoa nunca é comemorada no mesmo dia, né? Não é igual ao Natal, né? Dia 25 de dezembro. Por que a Páscoa fica variando? Alguém sabe aqui? Alguém sabe
por que a Páscoa fica mudando de data ou não? Ninguém sabe, né? Só importa comer o chocolate, né, gente? É isso que importa, né? O dia que vai ser não interessa. Eu fui pesquisar, porque, gente, sério, a gente fica ali a vida toda na igreja, a gente comemora a Páscoa, a gente entende, mas não entende a data. Né? Algumas pessoas até vieram me falar, porque fica 40 dias depois do carnaval. Eu falo, não, gente, na verdade, né, o carnaval fica antes porque eles entram na quaresma, na verdade. São festas pagãs que entram para a comemoração da Páscoa. Aqui, no seguindo mais para frente, em Êxodo, ele fala, Êxodo, cadê 13? Aqui fala, né? Consagre a todos os primogênitos no primeiro filho israelitas que me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque não o Senhor os tirou dali. Não comam nada fermentado no dia do mês de Abib. Vocês estão saindo. Abib é o mês onde eles comemoram a Páscoa. E Abib, é o mês de entre março e abril. Então essa festa que eles deveriam começar a celebrar da saída deles do Egito, eles tinham que comemorar na primeira lua cheia da sua primavera, que para nós é o outono. Então nós temos as 4 estações do ano, bonitinho, né? Verão, outono... É isso aí, verão, outono, inverno e primavera. Aqui pra gente começa o outono. Hemisfério norte, onde eles estavam, inicia a primavera, com a mudança. Então, primeira lua cheia da primavera, que é o primeiro ano deles, é onde eles comemoram a saída, onde eles celebram a Páscoa, que é onde eles saem. Então, nisso foi encaixado a Páscoa, onde Jesus estava celebrando. Eles sempre, como eles iniciam o momento de primavera, o calor, com as festividades, a primeira festa que o povo judeu celebra é a Páscoa. Então, eles sempre colocam nessa, a primeira lua cheia, após a virada de estação, que seria a primavera para eles, outono para a gente, é celebrada a Páscoa. Se vocês forem olhar lá fora, não sei se vocês viram essa lua cheia que está nesses últimos dias, está sensacional, uma lua cheia bonitona ali. E é por isso que a gente está celebrando a Páscoa nessa data. E é por isso que Jesus, ele estava celebrando a Páscoa também nesse mesmo período da sua morte, onde ele manda os discípulos irem até um lugar. Em Lucas 22, ele conta esse momento, onde Jesus estava aqui, estava se aproximando a festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar a Jesus. A proposta muitos agradou. Eles lhe prometeram dinheiro. Ele consistiu e ficou esperando uma oportunidade para lhe entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Então, quando eles não estariam presentes, nessa festa de Páscoa, onde eles celebravam, eram tudo em família. Eram nos momentos que eles celebravam, porque esse era o momento e a instrução que Moisés tinha dado lá no Antigo Testamento que a gente leu. Vocês vão celebrar em família, pegar um cordeiro para sua família, para outra família e celebrar. Esse era o objetivo. Então, eram os momentos onde não tinha menor circulação no povo perante a rua. Então, seria um momento apropriado para entregar Jesus. Porque, poxa, eles já tentaram fazer isso outras vezes. E a população não deixava, porque a galera curtia Jesus. Então, qual que era o momento? Seria o momento da Páscoa, onde a galera ficava nas suas casas, lembrando esse momento com a sua família. Pega a sacada, então. Esse foi um dos primeiros pontos, porque que esperaram o momento apropriado para a entrega de Jesus foi na Páscoa, por causa da celebração em família. Então, está aqui, continuando a refeição. E aí, onde querem que prepare? Perguntaram eles. Os discípulos perguntaram para Jesus, onde querem que prepare a Páscoa? E ele respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes do qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Cara, imagina se alguém chega para você e fala: mano, vai lá naquele hotel e só fala onde é que a gente vai comer a Páscoa. Cara, só falam isso, o mestre mandou e o cara já saber, mano. É muito top, né, velho? Eu fico pensando nos discípulos tendo que ouvir isso de Jesus e falar: cara, esse cara é louco, mano. Como é que a gente vai fazer isso? Ele manda eu fazer um negócio, falar com alguém que eu não conheço e falar que a gente vai comer aqui na casa dele, que já está tudo pronto. E, velho, estava tudo preparado para esse momento. E aí ele já deixou aqui, e eles mostraram uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E ali eles saíram e encontraram tudo o que Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa.
Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E eles disseram: desejam ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Então essa Páscoa, esse momento, ele era tudo condizente ao quê? Estava tudo refletindo a Jesus Cristo. Então a gente tem a figura de Moisés no Antigo Testamento, falando como deveria ser o sacrifício e que deveria ser um cordeiro imaculado para livrar os seus pecados e trazer a liberdade física, que eles eram os escravos. Jesus, anos depois, veio para cumprir essa lei e ser também esse cordeiro imaculado que veio trazer a libertação para nós, para a nossa vida espiritual. Não física somente, mas uma vida eterna. Esse é o ponto que reflete em Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ela sempre se complementa. Como eu falei, a Bíblia, o Novo Testamento não é uma coisa que tem esquecida, mas sim complementada com o Novo. O Velho e o Novo, eles andam juntos, em aliança. Então quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente vai ver algum texto, a gente vai ver alguma coisa que a gente vem falando muito para vocês aqui, sobre pesquisar, sobre orar, sobre perguntar, tá com dúvida, não acredita, não acha, tá achando que estou falando besteira aqui, vem falar com a gente está livre para você dar esse acesso, para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Então eu quero trazer para vocês essas duas pontes, desses dois momentos, onde a Páscoa traz. Então, Jesus, eles trouxeram novamente, né? Fizeram esse momento, onde ceiaram, e recebendo aqui, e sofrer com vocês. Pois ele disse: não comerei dela novamente, até que cumpra o reino de Deus. Ou seja, Jesus já está falando da sua morte e desse momento, finalizando. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomai isto e partilhe um com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus, ele está representando e ensinando os discípulos como celebrar a Páscoa. Esse momento de celebração da morte dele, do sacrifício dele, que é a ceia do Senhor. Eu já falei em outras mensagens aqui, a mesa deles estava repleta, era uma comemoração, era alegria, tinha muita coisa na mesa deles. E Jesus, ele pega o pão e o vinho, onde representa o corpo dele, o sangue dele derramado e o corpo a qual ele viria sofrer, para fazer essa aliança junto com eles. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Nada é à toa na nossa palavra, nada é à toa na Bíblia de Deus, na palavra de Deus. Tudo tem uma conexão naquilo que ele quer entregar em nossas vidas. E esse momento de Páscoa, esse momento de celebração, se reflete a Jesus Cristo em nossa história. Ele reflete para nós como um momento de libertação dos nossos pecados. Porque todos nós pecamos e todos nós dependemos e precisamos da salvação de Jesus Cristo. Isso passa por mim, isso passa por vocês, isso passa por todo mundo. Todos nós pecamos. Nós precisamos nos apropriar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nossas vidas. A Páscoa é o momento de maior celebração na vida de um cristão. Porque esse é o propósito que Jesus Cristo veio à Terra. A gente comemora o seu nascimento, né, o Natal, bonitinho. Né? Também, como eu falei, muitas pessoas, você pode ter uma abrangente de opiniões sobre festas pagãs, sobre o momento, mas eu entendo sobre a celebração da vinda de Jesus Cristo, sobre entender que ele veio para nós. Mas muito mais do que a vinda dele, é comemorar o seu propósito, que é a morte dele. A morte dele que nos trouxe esse acesso. A morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, nos deu a liberdade que nós temos hoje. A liberdade de podermos romper em tudo aquilo que nos impede, que nos atrapalha de viver algo a mais em Deus. É a morte dele que nós temos que celebrar. Também, você pode falar, poxa, Rafael, não, mas Jesus ressuscitou. Ressuscitou, nós temos que celebrar a ressurreição. A ressurreição é consequência do seu propósito. Jesus, ele veio com um propósito. Morrer. Por mim e por você. E nós não podemos esquecer disso. A morte dele, se não fosse isso, nós não estaríamos aqui.
A ressurreição é a celebração e a consequência, a glorificação do seu propósito, daquilo que ele fez, mostrando que ele é muito maior. Mas a sua morte é o ponto crucial e o ponto-chave para as nossas vidas. E se a gente vai ver historicamente, voltando mais um ponto histórico aqui, o povo judeu, quando comemorava a Páscoa, ele comemorava o pão sem fermento, onde eles comeram, porque tinham que sair correndo, então não dava tempo de fermentar o pão. Só que na Páscoa, nos dias, quando se fala sobre a comemoração, eles comemoravam com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para não esquecer do passado deles, para não esquecer do que eles eram, da condição que eles eram escravos e para onde eles estão indo hoje. Assim, para a nossa vida também, quando eu falo que nós temos que celebrar a morte de Cristo, é sobre isso. É sobre esse momento de dor que nós temos que celebrar. Sobre a morte de Jesus. E quando a gente vem falar aqui, que a gente brincou no começo sobre chocolate, sobre o coelhinho, isso é uma das coisas, uma das estratégias que o inimigo tenta colocar em nossas vidas. É sobre a gente achar que a Páscoa ela é doce e feliz. Mas a Páscoa ela é um momento de tristeza, de reflexão da nossa condição passada. Então, quando a gente fala sobre o chocolate, sobre o doce, não é pecado. Não, vamos comer doce, pô. Todo momento a gente come chocolate o ano todo, vamos comer também de novo aqui. Vamos aproveitar e comer mais um pouquinho, né, já que pode. Mas o objetivo nisso, como eu falo, que a gente celebra o doce, o chocolate, o gostoso, faz a gente esquecer muitas vezes da amargura e da tristeza, que nós precisamos parar nessa época e refletir em nossas vidas. A morte, Jesus morreu na cruz, por mim e por você, e nós temos que celebrar a sua morte. Porque através dela nós temos esse dom maravilhoso, que é a vida de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala sobre isso, eu falo, celebrem, entristeçam, chorem. Tenham esse momento. Jesus e agora. Jesus morreu. Para a gente não esquecer de onde a gente veio, do nosso passado. E celebrar aquilo que Ele fez em nossas vidas. Amém ou não amém, povo? Estou meio dormindo, né? Estou falando bastante hoje. Mas é algo que eu gosto de falar sobre, como eu falei, sobre essa comemoração, sobre tudo aquilo que Deus Ele fez para nós. Nós temos que sofrer junto com Cristo. Nós temos que celebrar essa tristeza. Celebrar a tristeza é dose, né? Mas é isso mesmo. A morte dele, que nos trouxe essa vida. Para mim e para você. E o ensinamento que ele deixou para nós, com a Páscoa que nós temos hoje, é a ceia dele. É a ceia do Senhor. E eu queria nesse momento, você pode trazer a mesa aqui para mim, por favor? Você sabe que eu não consigo ficar sem fazer nada, né? Eu preciso fazer alguma coisinha. Eu gosto disso. Não é legal? Traz a mesinha aqui pra gente, aqui, ó. Vamos colocar aqui na frente. Esse é o momento. Vocês darem uma acordada até, né? Eu já vi como você viu o pessoal já começar a se mexer, né? O que vai acontecer aqui? Meu Deus do céu. Vai ele pular sobre a mesa agora e quebrar a mesa, né? Vem correndo. Imagina, né? Lasca tudo aí. Aí vamos deixar. Traz pra mim o que tá lá dentro, por favor. Pode trazer. Vamos lá, então. Pulei. Mas não na mesa. Vim pra cá. Olha só que lindinho. Nós temos aqui o pãozinho. Olha só que pãozinho bonitinho. Que lindo esse pãozinho, né? Bonito. Tá com fome, né, gente? Fica direto. Teve a galera que não tem lanche. Vamos pegar aqui, ó. Vai ficar? Deixa cair, não. Aí, ó. Ficou? Acho que ficou. Ah, dá assim mesmo. Ih, não ficou, não. Não vai ficar. Não tem problema. Troca lá, pega outra. Gente, quem faz assim, a gente deixa de fazer as coisas de última hora assim desse jeito, tá, gente? Não liga não. Não importa não, que a gente vai fazendo, no final vai dar tudo certo. A gente sempre fala isso. Se era pra ser naquele momento. Cadê? Galera, então estamos aqui. Estamos bonitinho na ceia do Senhor. Nós temos o suco, que representa o seu sangue, que representa o sacrifício dele por nós. Nós temos o pão, que representa o seu corpo, que foi imolado por nós, sofreu por nós. E Jesus, ele trouxe isso para nossas vidas. Aqui, agora vai, olha só. Parece o Roberto Carlos. A galera conhece o Roberto Carlos? Achei que vocês iam conhecer, gente. Era Mesozoico, antes do Pix.
né? Que ele fazia, agora ninguém mais faz. Vocês veem tudo especial de Natal dele, né? Fica naquela. Então estamos aqui. Olha só, gente, fica falando desse jeito, você vai ficar falando, né? Bem legal mesmo. Dá boa. Vamos lá. Temos o pão, onde Jesus ele partiu. Onde Jesus ele partiu o pão por mim e por você, para que nós não esquecêssemos do sacrifício dele na cruz por nós. Para nós não esquecermos da morte dele. E o que eu quero que vocês saiam daqui, na sua memória, na sua lembrança, no seu coração, é da morte de Jesus Cristo. Como eu falei, é bonito a gente se lembrar da ressurreição, é bonito a gente se alegrar e celebrar o momento que Jesus ressuscitou por mim e por você. Mas o propósito de Jesus não era a ressurreição. O propósito de Jesus era a morte. A ressurreição é consequência do propósito dele. Jesus ele já era glorificado. Jesus já era Deus. Então ele já era glorificado. Agora um Deus que se entrega, que abre mão da sua glória, vem à terra e morre. Isso não é normal. Um Deus ressuscitar, um Deus fazer um milagre, um Deus fazer algo, isso é Deus. Ele faz. Agora um Deus se entregar e permitir a sua morte, um Deus se entregar e sofrer por mim e por você, é onde está o segredo, onde está o mistério da cruz. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender esse mistério? Então Jesus, ele pega o pão e ele reparte o pão. Ele vai repartindo entre os seus. Ele vai pegando o pão e vai separando. E vai deixando. Porque esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comedes em memória de mim. Esse é o momento de você se lembrar do corpo dele. Do corpo dele que sofreu, que pagou um preço por mim e por você. Um Deus que falou, está aqui o seu pecado. Quando ele parte o pão, ele rompe, e é um ato simbólico do seu corpo sendo esfolado, chicoteado, crucificado, transpassado. O pão, ele não é uma coisa dura, difícil. Só se for o pão francês, né? 3 dias depois que ele fica uma pedra. Mas vamos lá. Vamos trazer para o contexto atual daquilo na Bíblia que tinha. Sem aquele trigo maravilhoso que acaba com nós. Mas o pão, ele é um pão... É fácil de quebrar. É fácil de você romper ele. Porque então... E é isso que Jesus estava querendo dizer. O corpo dele seria como se fosse um pão. Ele ia se romper. Chicotadas iam romper as suas costas. Uma lança ia transpassar por ele. Pregos iam entrar e transpassar pelo seu corpo. Assim como um pão que é quebrado fácil, que é moído fácil, assim seria o corpo dele. Nunca seria quebrado. Isso é algo até bíblico. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Porque isso se diz a figura que não poderia, o cabrito não poderia ter isso, essa mácula, mas sim teria a ser sacrificado e imolado. E isso representa o corpo dele. A figura de um pão representa o corpo de Cristo. E semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. É o cálice de Cristo. É o sangue de Jesus. Porque depois que o corpo arrebenta, o sangue vem. Por que a gente toma o suco depois do pão? Porque é bonitinho? Porque não. Existe uma figura histórica para isso. O corpo primeiro é esfolado, destruído. E depois sai o sangue daquilo. Tudo existe uma figura. Tudo é uma figura lógica. Então, ele reparte, ele dá graças e ele celebra com os discípulos esse momento onde o sangue dele. E aqui a nova aliança. Quando se fala da nova aliança, não está anulando a velha, como eu falei lá no começo, mas ela está juntando. Ele está pegando a maior festa do povo judeu, que é a Páscoa, que é a libertação do escravo, e está mostrando para nós a celebração do maior feito do cristianismo, que é a morte de Jesus. Que é onde nós podemos ser chamados de irmãos, através dessa morte.
eu posso olhar para você e chamar você de irmão, de irmã, porque é isso que nos une. É isso que nos faz celebrar. E aí a gente, muitas vezes, esquece do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E tornamos a pecar novamente. E tornamos a envergonhar o nome de Cristo. Por isso que depois, Paulo ele fala sobre você examinar o seu corpo. Examinar o que você tem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. Como está a sua vida? Será que você só está empolgado com uma festa de Páscoa para comer chocolate? Você está empolgado às vezes para ver um alto de Páscoa? Ou você tem parado realmente para analisar a importância dessa data na sua vida? A importância da morte de Jesus por mim e por você. O que você tem celebrado? Um chocolate? Uma vida doce? Ou a amargura? O gosto amargo do pecado e da sua condenação que era? E fez você esquecer achando que não precisa mais. É tempo de se arrepender. É tempo de você analisar a sua condição e falar: Jesus, me perdoe. É tempo de mudar a sua história e celebrar a morte de Jesus, o sofrimento dele. Feche seus olhos. A Bíblia fala sobre analisar, sobre fazer uma autoanálise. E eu quero que você pare para pensar sobre a sua vida neste momento. Será que está num momento de celebração? De alegria? Está tão empolgado com a Páscoa, com o chocolate? E esqueceu que existe um homem que morreu por mim e por você? Por um Deus que se entregou? Nesse momento a gente vai celebrar a ceia do Senhor. A gente vai comer do pão e beber do suco. Porque a gente não pode deixar a Páscoa passar e a gente esquecer que Jesus morreu na cruz por mim e por você. A gente não pode deixar essa data passar e celebrar só um chocolate. Porque a gente não pode deixar essa data passar e lembrar que antes disso tudo, nós éramos escravos e nós merecíamos a morte. E hoje nós temos o dom da vida, graças ao sacrifício de Jesus, graças à sua morte. Como está a sua vida? Eu não vim aqui para trazer condenação para você. Muito pelo contrário. Eu vim aqui para a gente trazer e celebrar uma libertação da nossa história. Senhor Deus, nós queremos aqui como unidade, como igreja, papai, pedindo o teu doce amor sobre nossas vidas. Senhor, nós somos gratos a ti, Senhor, por nós podemos celebrar a Páscoa, celebrar a sua ressurreição. Mas muito mais do que isso, Pai, nós queremos celebrar a sua morte por nós. Obrigado porque o Senhor foi o Cordeiro que se entregou por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Obrigado porque nós éramos escravos e merecedores da morte, e o Senhor nos trouxe vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor derramou do seu sangue na cruz por nós, porque o Senhor se tornou maldito por nós, porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados,
as nossas enfermidades. E hoje nós podemos celebrar a sua morte. Obrigado, Deus. Paizinho, nós estamos aqui apresentando através desse pão, através desse suco, o seu sacrifício por nós. E nós somos gratos a Ti por isso, papai. Neste momento nós vamos celebrar a sua ceia, Pai. Para lembrar do seu sacrifício por nós, Senhor. Nós abençoamos esse suco, este pão. Consagramos a Ti desde sua origem, papai. Que meus irmãos, ao cearem neste momento, se existe algum enfermo, Pai, vem trazer a cura. Se existe algum aprisionado, papai, no pecado, em algum vício, da pornografia, de drogas, em nome de Jesus, Pai, venha ser liberto agora. Comunidade, Pai, como comunidade, nós nos alegramos e celebramos este momento, em nome de Jesus.